esses militares que estão fazendo essa algazarra, eles não são todos os militares. A gente tem uma situação em que alguns militares estão aproveitando desse motivo, na hora que a gente tem no poder um governo ilegítimo, a gente tem uma situação de quase caos, quase anarquia. Eles estão aproveitando desse momento de anarquia para tomarem atitudes bizarras. Hoje a gente tem uma situação de anarquia tão grande que os veículos oficiais, veículos públicos, né, veículos de instituições militares estão sendo usados aí para fazer campanha do Bolsonaro. Coisa muito estranha. O problema é o seguinte, claro que no campo institucional a gente espera sim que uma eleição nas urnas dê legitimidade ao presidente. Claro que o Haddad vai ser muito mais forte do que o Temer. O Temer não tem força nenhuma porque todo mundo sabe que ele veio de um golpe. É uma diferença muito grande do Itamar Franco, que veio depois de um impeachment, mas ele teve toda uma legitimidade. O Temer não tem legitimidade, ele é resultado de um golpe de Estado. O que acontece? A gente sabe que as instituições militares hoje não são ao todo o que está fazendo essa anarquia no Brasil, mas alguns setores das instituições militares estão fazendo essa anarquia através da imposição do medo. O que precisa acontecer quando um militar dentro da instituição está fazendo uma algazarra? É prender, lógico. No momento que aconteceu a primeira manifestação do Mourão falando bobeira, né, interferindo em política, isso me parece que já tem 1 ano e meio, ele deveria ter sido preso para dar exemplo, mas como a manifestação dele era uma manifestação a favor do Temer, ou seja, era uma manifestação contra o Lula, o Temer fez vista grossa. Então, no momento em que os militares estavam fazendo esses disparates contra o Lula e a favor do golpista que estava no poder, o golpista fez vista grossa. Isso ele deixou que os militares realmente crescessem. Hoje a gente tem uma situação que o poder, Léo, o poder de coesão, o poder coercitivo do Estado, ele está fora de controle. A gente tem desde polícias militares estaduais fazendo coisas do arco da velha, porque eles já sabem que podem fazer o que querem, até subalternos das Forças Armadas pegando caminhão e colocando faixa do Bolsonaro. Claro que o Haddad vai ter uma legitimidade, sim. O que eu tenho muito medo, e eu até falo sobre a importância de vencer no primeiro turno, é o fake news. Por exemplo, tecnicamente falando, o Aécio Neves não tinha nenhuma legitimidade para contestar as eleições das urnas, ele não tinha nenhuma legitimidade para tirar a Dilma do poder, mas ele conseguiu. Esse é que é o grande problema. Ele conseguiu, porque ele conseguiu fazer uma mobilização popular através dessa técnica de dividir a sociedade brasileira. E hoje a gente vive uma realidade bem diferente da realidade no período da Dilma, no período do Lula, em que, apesar de a gente ter que concordar que existia sim uma oposição muito grande no Congresso, tinha uma dificuldade de negociar com o Congresso, isso acabava gerando medidas espúrias, a gente precisa concordar que a sociedade, pelo menos, não estava nesse fla-flu na política. O que é meu medo hoje? O Bolsonaro já sabe que está derrotado, ele sabe disso. Ele já sabe que está derrotado, mas ele já iniciou o processo de aecização da política, que é já começar a falar que as urnas foram fraudadas. O Mourão já tem uma desculpa diferente, que é o fato de que se o Bolsonaro não foi eleito é porque o Bolsonaro está hospitalizado. Esses argumentos, apesar deles não terem legitimidade, por exemplo, o argumento do Aécio de que as urnas foram fraudadas não teve legitimidade, mas ele conseguiu levantar a massa de manobra para dar o golpe derradeiro, que foi o golpe de Estado. Então esse que é o detalhe. A Dilma não foi retirada porque as urnas foram fraudadas. Esse argumento do Aécio, ele foi utilizado para levar pessoas para as ruas para causarem o caos. Então, não tem se você procurar, não tem nenhum processo lá contra a Dilma falando que as urnas foram fraudadas. O processo foi inventado, pedaladas fiscais. Mas o que levou o processo de pedaladas fiscais a lograr êxito para os golpistas foi o início da brincadeira com urnas fraudadas, pão com mortadela, briga de direita e esquerda e transformar a política brasileira num futebol. O que eu tenho medo não é da legitimidade. Legitimidade a Dilma tinha. O que eu tenho medo é da estratégia obscura que é permitida pelo Estado. Eu pergunto, hoje, se a gente tiver uma contestação das urnas, a gente já sabe, a gente teve a líder do movimento lá das mulheres contra o Bolsonaro sendo agredida. Isso para mim, como tem motivo político, para mim é terrorismo. A gente tem turmas do MBL saindo para praticar atos obscuros no meio da rua, eles não são presos. O que eu pergunto é o seguinte, numa situação do Haddad eleito,
Bolsonaro consegue levantar uma massa de manobra para ir para as ruas para manifestarem. Qual que vai ser a reação? Porque hoje, quando as pessoas do PT, quando as pessoas da esquerda ou os nacionalistas vão manifestar, eles levam pancada. Só que nós estamos falando de um grupo que vai manifestar apoiado pela polícia. Esse é que é o grande problema. Então, por mais que a gente saiba que, tecnicamente falando, o Haddad vai ter legitimidade, o que eu pergunto hoje é o seguinte, e socialmente falando, o Bolsonaro vai ter legitimidade para pedir um golpe de Estado, né? Esse terceiro golpe de Estado? Será que eles vão ter coragem e vão fazer isso? Porque ele já jogou a semente. As urnas foram fraudadas, o Mourão jogou a semente, o Bolsonaro perdeu porque está hospitalizado, né? Já aceitaram a derrota, ou melhor, já concordaram que estão derrotados, mas não aceitaram a derrota. O detalhe é, qual que vai ser o tamanho da comunicação do Brasil para evitar que isso aconteça? A Globo vai estar do lado do Bolsonaro para causar o impeachment do Haddad? Esses são os detalhes que me amedrontam, porque se a Globo não tivesse do lado do Aécio, a economia brasileira não tinha sido destruída. Esse é o problema. De que lado que a imprensa brasileira vai estar? Ela vai tentar mais um golpe? Ela vai sacrificar a economia apoiando o Bolsonaro nessa investida aí de que as urnas foram fraudadas, apoiando o Mourão de que o Bolsonaro só foi derrotado porque estava hospitalizado? Será que isso vai pegar na imprensa? Será que o MBL vai entrar nessa brincadeira contra o PT? Esses são detalhes que eu me pergunto até que ponto é interessante a mídia, o povo brasileiro, a massa de manobra continuar destruindo a democracia e a economia brasileira apostando nisso.